Meus irmãos, eu já gostaria de convidar o presbítero Felipe, que vem aqui à frente. Ele é o nosso convidado de hoje. Vai trazer a palavra de Deus, uma palavra matemática, não se assustem. Gostaria também de convidar aqui o pastor Gerson, que viesse orar pelo Felipe. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação do presbítero Felipe. O primeiro e mais importante título dele é presbítero. Graças a Deus ele tem servido a Deus lá na primeira igreja presbiteriana de Vitória. Ele já está lá há algum tempo, já foi superintendente de escola dominical, já foi e continua sendo professor também lá na escola dominical, agora é presbítero, mas hoje ele veio aqui por outro motivo, né? Além disso, ele é graduado em matemática pela UFES, ele é mestre em matemática pela UFES e veio então a mostrar para a gente que a matemática não contradiz o nosso Deus. Aliás, são coisas que caminham juntas e ele vai dar um pouquinho mais de detalhe agora nessa palestra-aula que ele vai trazer para a gente. Tá bom? Só queria pedir ao pastor Gerson que orasse pela vida dele, pela palavra que ele vai trazer, e aí na sequência a palavra está com o Felipe. Senhor, obrigado pelo teu filho, obrigado que o Senhor tem levantado pessoas, ó Deus, para entenderem, pesquisar, se aprofundar nas pegadas, ó Deus, de tantos outros servos do Senhor que dedicaram sua vida para demonstrar que o Senhor é de fato Deus sobre todas as coisas. Obrigado, ó Deus, que temos descoberto, Senhor, ó Deus, que a ciência, ela não pode, Senhor, ela não tem condições de contrariar a fé no Deus verdadeiro, porque essa ciência é criada pelo próprio Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o dono de toda a ciência, da matemática, da física, da biologia, ó Deus, da astronomia, e nós temos o privilégio de conhecer o Senhor mais de perto. Que o Senhor use essa manhã, Senhor, para fortalecer a nossa fé no Senhor. Usa o teu servo, o presbítero Felipe, ó Deus, para acrescentar da tua palavra e uma percepção de mundo alinhado com a tua palavra. Eu queria pedir graça especial para aqueles irmãos aqui que não gostam de matemática, que hoje eles sejam tocados pelo teu Espírito Santo e possam ver as belezas da matemática à luz daquilo que vai ser exposto, e que nós nos apeguemos cada vez mais ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem demonstrado para nós. Pai, abençoe essa manhã, abençoe cada um aqui, abençoe os adolescentes que estão no congresso da federação também, que eles terminem esse encontro de maneira muito especial, que o Senhor fale com eles, e abençoe também aqueles que estão trabalhando lá nesse dia. Deus seja conosco aqui, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Posso ficar aqui, Felipe? Vou pegar aqui, Obrigado. Quero trazer um abraço do Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, na pessoa do pastor Jailton, que é o nosso pastor-presidente. Trago um abraço ao pastor Jonas, pastor Gerson, muito obrigado. Obrigado, Felipe, pelo convite, obrigado ao Conselho pela coragem de convidar um matemático, para falar nessa escola dominical. Mas eu sou, de fato, um entusiasta desse tema, gosto muito desse tema. Trouxe hoje aqui minha amiga Damaris, que talvez seja a pessoa que mais me incentivou a estar nessa caminhada de falar de fé e ciência. Então, Damaris, muito obrigado por você ter me acompanhado. Damaris é uma pessoa que podia estar falando aqui, tá? Porque é uma pessoa de uma formação rara, né? Tanto quanto o Tiago, que esteve aqui, que também é um irmão muito precioso. Agradecer a presença aqui dos irmãos também lá da primeira igreja, Fabiane, o Zé Carlos, os filhos, muito obrigado. Já identifiquei aqui um ex-aluno, Davi, bom te ver aqui, já me dá um pouco mais de tranquilidade. Deixa eu ver aqui, meus irmãos, se o meu passador vai funcionar direitinho para nós. Vai sim, graças a Deus. Bom, irmãos, como de fato foi falado aqui na oração, pode ser que seja um tema que a princípio traz um pouco de apreensão, Vamos falar de matemática. Fiquem tranquilos,
fiquem tranquilos. A prova que vai ter no final, ela é só mesmo para a gente checar se foi tudo bem aprendido. Fiquem tranquilos, não vai ser nada muito difícil, não. Todo mundo já estudou logaritmo, né? Lei do seno, está tudo certo, né? Então, tudo bem. Brincadeira. Mas, irmãos, quando eu era adolescente, né, vim morar, eu era de Aracruz, nasci, minha família em Aracruz, vim morar e estudar, obrigado, meu irmão, morar e estudar em Vitória, algo muito novo. Talvez hoje fosse, nossa, é tão pertinho, né, um pulo, né? Mas não era tão simples assim, né? Era uma situação em que nem telefone em casa nós tínhamos. Então, eu passava uma semana, né, longe da casa dos meus pais, só ia reencontrá-los uma semana depois, não tinha nenhuma notícia, a gente não tinha telefone, celular, nem pensar. E eu era lá da primeira igreja presbiteriana de Aracruz. Quando eu vim para estudar em Vitória, eu lembro que meus pastores, os meus presbíteros tiveram uma longa conversa comigo, de uns 2 minutos mais ou menos, para dizer que eu sofreria muita pressão no ambiente acadêmico e que o ambiente acadêmico iria tentar me demover, me tirar da minha fé e fazer eu desacreditar aquilo que eu creio. E eu, então, decidi, naquele momento ali, olha, nada vai me tirar da minha fé. Eu vou guardar a minha fé até o fim, nada vai me tirar. E, inclusive, eu vou escondê-la bem escondidinho para ninguém saber qual é a minha fé. Por quê, meus irmãos? Porque eu não tinha defesas. Eu sabia que as pessoas iriam falar contrariamente à palavra de Deus, eu sabia que as pessoas iriam atacar a palavra de Deus, mas eu não tinha como me defender. Não tinha como dizer, afirmar, olha, isso, de fato a Bíblia é um livro confiável, de fato a Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos mais motivos, certamente, para crer na Bíblia do que para crer nas outras coisas, crer na evolução, crer em outros aspectos. E eu quero mostrar isso para os irmãos, se Deus me der a graça de ser claro nessa exposição. Então, isso foi algo que me motivou a começar a pensar e a pesquisar. Claro que nós temos algumas pessoas que trilharam esse caminho antes, que abriram portas maravilhosas, como, por exemplo, o Dr. Adalto Lourenço. Não sei quantos já ouviram o Dr. Adalto Lourenço, mas quando eu ouvi pela primeira vez, aquilo foi maravilhoso para mim. Eu falei assim, olha, existe possibilidade, existe jeito de argumentar, de debater com as pessoas que não creem em Deus. Então, nós podemos, sim, falar disso. Então, queria já começar dizendo o seguinte, antes de termos a palavra de Deus escrita, Deus nos deu um primeiro livro. Os irmãos sabem que nós, como cristãos, nós cremos na doutrina da revelação de 2 formas. Existe a revelação geral de Deus e existe a revelação especial de Deus, que é a revelação escrita. A revelação geral de Deus é o que o salmista coloca de forma tão bonita ali no Salmo 19, versículos 1 a 4. Os irmãos podem ler comigo? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Irmãos, não parece uma contradição? Que por toda a terra, olha, não há linguagem, não há palavras. Não há linguagem, não há palavras. No entanto, por toda a terra se faz ouvir, ou seja, tem som, né, a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. O que esse texto, que aparentemente mostra uma contradição, está dizendo, é que a revelação de Deus, ela fala, ela está escrita, mas não necessariamente com palavras. Graças a Deus que nós temos a palavra dele revelada, porque os céus proclamam a glória de Deus e anunciam as obras das suas mãos, mas nós não conseguimos ver a majestade de Jesus Cristo através da criação, de quem é o nosso Salvador, quem é o nosso Redentor. Por isso foi necessário Jesus Cristo se revelar a nós. Mas nós podemos olhar para as coisas que estão em nosso entorno, você pode olhar para o espelho e ver que ali há um ato criador, que você não é obra do acaso. Então é possível você enxergar no livro de Deus, o primeiro livro de Deus, a obra de Deus, ainda que não seja de forma escrita. Vamos ver se... Opa, passei muito aqui.
Um outro texto que eu gosto muito, que fala sobre esse primeiro livro de Deus, é o de Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo, atenção para isso, percebido, os atributos de Deus podem ser percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ninguém pode alegar desculpa que não sabia, não conhecia Deus, sendo que as coisas que foram criadas manifestam, declaram, falam sobre a existência de um Deus. Ninguém chegaria, em uma hipótese, né, num planeta desconhecido, encontraria lá um relógio, que é algo, do ponto de vista humano, extremamente simples, né? Mas ninguém chegaria lá, encontraria um relógio e falaria assim, isso foi obra do acaso. Mas, ao nos depararmos com essa diversidade da vida que nós temos no nosso planeta, e o que nós podemos ver nas constelações, tudo aquilo que nós conseguimos enxergar, muita gente olha para isso e vê como obra do acaso. Por isso que Deus fala assim, olha, vocês são indesculpáveis. Não dá, vocês estão suprimindo, sufocando a verdade de Deus. Bom, e esse tema, esse assunto, ele veio para mim, na minha mente, algo muito particular, porque eu pensava o seguinte, olha, mas de fato os biólogos têm aí um prato cheio na mão para falar sobre a vida, né? Para falar sobre a existência de Deus, já que eles podem, utilizando a biologia, mostrar como que Deus é perfeito, como que Deus é maravilhoso, mas eu não vejo muito como a matemática pode apresentar algum argumento com relação à existência de Deus. Até que um dia eu li um artigo deste matemático, ele não era só matemático, mas quero abordar aqui a questão da matemática, o Dr. Ivan Bell, que em 1960 estava num projeto em que pretendia lançar sinais ao espaço, porque os astrônomos achavam que com certeza havia vida fora do planeta Terra. Então pensaram o seguinte, vamos lançar mensagens ao espaço, essas mensagens são na forma de ondas, né? São bips, né? São ondas eletromagnéticas que são lançadas, e o que eles queriam fazer? Queriam que, ao serem recebidas essas mensagens, essas ondas, quem as captou, se eles tiverem uma inteligência pelo menos igual à nossa, eles seriam capazes de decodificar. Até aí, tudo bem. Mas o que é interessante nisso? É que a mensagem ela é extremamente matemática. Porque a forma dele dizer o seguinte, olha, para mostrar para vocês que existe uma vida inteligente aqui, nós vamos mostrar para vocês que existe matemática. Então a mensagem é essa aqui, ó, facinho de decodificar. Tá? É uma mensagem que, claro, ali, irmãos, cada letrinha daquela ali representa um som, ou uma emissão de onda. E pessoas que são capacitadas para decodificar, aquelas pessoas que, por exemplo, trabalham nas Forças Armadas, que pegam aquelas mensagens, captam aquelas mensagens. Tem um filme chamado Jogo da Imitação, onde um matemático também foi utilizado ali para decodificar os sinais das forças contrárias, e ele consegue decodificar a partir de alguns padrões. Então, ali você vai encontrar vários padrões em que ele consegue decodificar, e eu fiquei pensando assim, puxa vida, quer dizer que para demonstrar que existe inteligência, que existe vida no nosso planeta, a mensagem é uma mensagem matemática. E aí que eu falei assim, não, então existe mensagem matemática na nossa vida, no nosso planeta. E eu nunca tinha estudado a esse respeito. E eu comecei, então, a procurar sobre esse respeito. E aí, irmãos, a primeira coisa que eu descobri, que eu me encantei, eu acredito que tanto o Tito quanto o Tiago já devem ter falado disso, é que esses homens aqui, mas lá no final tem uma mulher de Deus, e muito importante na história da matemática, foram exatamente atrás disso. Foram exatamente atrás dos sinais, das coisas reveladas. A palavra de Deus diz que o que é revelado pertence a nós. O que está encoberto é de quem? É de Deus. Mas o que é revelado pertence a nós. Então nós podemos sim estudar. Aliás, irmãos, isso foi uma das mensagens mais importantes para a ciência a partir da Reforma Protestante. É que o que Deus revelou, o que Deus deixou ali,
pode ser estudado como obra, como parte, como aquele primeiro livro de Deus que você pode estudar. Você pode ter acesso a eles. Então, eu descobri, irmãos, que essas pessoas que eu estudava academicamente foram homens e foi uma mulher de Deus. Pessoas que estudavam para a glória de Deus, pessoas que descobriam coisas para a glória de Deus. Cito ali a última, Maria de Agnese, uma matemática fantástica, mas alguém que escreveu talvez mais sobre teologia, mais sobre a palavra de Deus do que sobre matemática, e que era considerada bruxa, né? Bruxa de Agnese. Esse era o preconceito que se tinha com relação à mulher, porque as mulheres não podiam ter destaque, as mulheres não podiam ser alguém que estivesse numa posição superior. Então ela teve que fugir para não ser queimada. Bom, como aconteceu também com outros dos nossos irmãos cientistas que tiveram que ou negar a fé, ou foram, de fato, ou negar a ciência, né? que eles afirmavam, por exemplo, de que a Terra era redonda, de que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol o centro do universo, e que para não serem condenados à morte tiveram que negar as suas descobertas. Mas eles fazem parte de um time que tinha a palavra de Deus como prioridade, tinha o estudo da palavra de Deus como prioridade. Hoje é que nós temos essa falácia aí de que, olha, você é crente, ciência não é para você. Essa charge, para mim, ela é muito ilustrativa, porque se nós olharmos Francis Bacon, que era a pessoa que fundou, que iniciou a ciência moderna, né, era um cristão. Você tem ali Kepler, Johannes Kepler, outro cristão, e tantos outros irmãos, como o próprio Isaac Newton, né, um cristão, alguém que também escreveu mais de teologia do que de ciência. Mas hoje não. Hoje, se você for para a universidade ou para os meios de comunicação, você vai encontrar esse choque cada vez maior sobre a fé e ciência. Pessoas que dizem o seguinte: não, isso é ciência, com ciência não se discute, questões de fé, de religião não entram aqui. Quando, na verdade, o autor da nossa fé é o mesmo autor da ciência. Então não pode haver contradição alguma. As coisas reveladas pertencem a nós. Olha o que escreveu Galileu Galilei, que coisa bonita. A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Galileu estudava o universo e encontrava as relações matemáticas e falava assim: Deus criou todo o universo utilizando a matemática. Este rapaz, Isaac Newton, né, todas as descobertas humanas parecem ter sido feitas com o único propósito de confirmar cada vez mais fortemente as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. É uma confissão de fé maravilhosa de alguém que talvez um dos maiores expoentes que a ciência já produziu. Talvez um dos maiores expoentes que a ciência já produziu. Quando o Newton faleceu, foi escrito na lápide dele algo que talvez pode soar aos nossos ouvidos um pouco desrespeitoso, ou não sei qual seria a palavra, mas eu penso que não. Escreveram assim: a natureza e as suas leis jaziam na escuridão. Então Deus disse: haja luz, e houve Newton. Ou seja, para mim eu entendo como alguém dizendo: olha, a natureza estava completamente às escuras, e Deus falou assim: eu vou mandar a luz para vocês. Só que Deus não faz isso, não quis fazer isso de forma direta. Ele utiliza o ser humano. Ele utilizou nós de revelar, de descobrir mais sobre a sua criação. Existem sinais, irmãos, de um criador, chamando ali de DI, né, que é um design inteligente, que é um termo que acho até que está um pouco desgastado, mas que é o termo que tem se utilizado pelo fato de que muitas pessoas acreditam que, de fato, a Terra, o universo, foi obra de alguém, uma mente maior, que criou. Mas nem todos concordam que essa mente maior é o nosso Deus, né? Então, um termo mais geral é o design inteligente. Vai ter gente até que acha que os deuses eram astronautas, né? Os extraterrestres que criaram essas coisas. Então, é um termo que eu particularmente não gosto muito, mas é um termo mais universal, né? Sobre o design inteligente, que nós sabemos que é o nosso Deus. Agostinho de Hipona disse: toda a verdade é a verdade de Deus. E ele escreveu algo muito interessante. Escreveu que sem os recursos da matemática não seria possível compreender muitas passagens da Santa Escritura. Quando eu li isso, eu falei: como assim?
sem os recursos da matemática, não seria possível entender muitas passagens das Escrituras. Bom, eu não sei de quais passagens Agostinho de Hipona estava falando, mas por volta de 550 anos antes de Cristo, viveu um homem, ou pelo menos acredita-se que viveu um homem chamado Pitágoras. E Pitágoras, envolvido com muita matemática, uma das coisas que ele percebeu é que existem números que eles possuem uma propriedade que ele classificou como números amigáveis. O que são números amigáveis, segundo Pitágoras? Ele pegou, por exemplo, ali o número 220, que é o primeiro número amigável, que ele chama de amigável. E ele pegou ali quais são os divisores do número 220. Número 1, número 2, 4, 5, 10, são os números que você consegue dividir 220 por esse número e o resultado, então, é um resultado exato. E ele somou esses divisores, a soma dá 284. E se você fizer isso com o do número 284, acontece o inverso. Se você pegar o 284, a soma vai dar 220. Então, esse aí é o primeiro par de números amigáveis. Pitágoras descobriu isso 550 anos antes de Cristo. Chamou isso de números amigáveis. Agora, abra sua Bíblia em Gênesis 32, 13 a 15. Quem escreveu Gênesis? Moisés. Antes de Pitágoras ou depois de Pitágoras? Bem antes, né? Gênesis 32. Bom, no 13, só para contextualizar, o 13 vai falar: e tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Está falando de Jacó. Jacó está se preparando para aquele encontro, aquele reencontro com seu irmão Esaú. Né? Lembra que Jacó enganou Esaú, fugiu, e houve ali, né, um ódio, né, mortal, seu irmão quis matá-lo, por isso ele fugiu, e agora está se aproximando a hora do acerto de contas. Né? Então Jacó vem se aproximando de Esaú. E aí, no 14, fala o seguinte: ele separou alguns presentes para dar. Vamos ver aqui. Número 14. 200 cabras e 20 bodes. Total, 220. 200 ovelhas e 20 carneiros. Total, 220. 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentos, 10 jumentinhos. Aí ficou mais difícil de somar, né? 110, que é um dos divisores dos 220. Irmãos, eu não sei porquê desses números, mas o gesto de Jacó era um gesto de amizade. Era um pedido de perdão, um pedido de desculpas. E é incrível como justamente o primeiro número considerado de amigável, é utilizado aqui como um gesto de amizade. Então eu penso que Agostinho de Hipona, quando fala assim, olha, tem coisas na Bíblia que a gente só consegue entender à luz da matemática, pode ser que ele esteja se referindo, por exemplo, a um desses textos. Porque, embora você não vai ter a explicação ali, mas o contexto é o que está se revelando, né? O contexto está revelando ali um pedido de perdão, um pedido de, olha, vamos voltar a ser amigos, e ele vem de uma forma menor, que é o 220, esperando do seu irmão um valor maior, que é o perdão. Eu não sei se o pastor alguma vez já teve que pregar sobre os números amigáveis, né? Mas é algo que nós não conseguiríamos ver se a gente não tivesse um pouco dessa noção, né? Depois disso, o próximo número amigável só foi descoberto por Fermat, que são números bem altos. Então, esses são os primeiros sinais. Há sinais da verdade de Deus na Bíblia através da matemática. Eu queria tratar, irmãos, de 4 aspectos, né, de sinais matemáticos do Criador. Geralmente, e até estava lá no título da palestra, né, eu ia tratar só ali do último, que é o senso estético universal. É o que eu sempre tenho feito, tratado desse aspecto, que é o senso estético universal. E eu falo assim, olha, irmãos, as igrejas que eu vou, pastor, eu falo assim, olha, irmãos, tem outras coisas que a gente poderia, né, uma futura oportunidade, né, se os irmãos quiserem, poderíamos tratar de tais e tais e tais assuntos também, tá? Se quiser. Então, quando vocês quiserem me convidar, eu posso falar um pouco mais desses assuntos, mas nunca me convidaram de novo.
Entendeu? Então, por isso que eu falei assim, então eu vou falar um pouquinho rapidinho de cada, porque pode ser a última oportunidade, né? Então, irmãos, rapidamente vou falar com os irmãos primeiro sobre os atributos de Deus na matemática. Primeiro atributo de Deus, exatidão e imutabilidade. Tiago 1,17 diz que toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nosso Deus é imutável, nosso Deus é exato. Conhece esses alguma disciplina que tem esses mesmos atributos? A matemática. Irmãos, não se trata de um paralelo com Deus. O que eu estou trazendo para os irmãos é que Deus se vale dela na sua criação. E se é linguagem de Deus, não poderia ser não exata. Não poderia ser mutável se vem de Deus. Outro atributo, infinitude. A infinitude de Deus. Salmo 92 diz: antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. E Reis 8:27 diz: mas de fato habitaria Deus na terra, eis que o céu e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu te edifiquei. Nenhuma outra ciência, irmãos, é infinita quanto a matemática. Esse é um atributo da matemática, a infinitude. E engraçado, né? Ou talvez a palavra não seja engraçado, mas Deus é infinito, nem os céus dos céus podem contê-lo, mas Ele cabe no nosso coração, Ele habita em nós. Os números também têm um pouco dessa característica, eles são infinitos. Né? Qual é o último número? Qual é o primeiro número? São infinitos. Mas se a gente pegar um intervalo pequenininho de números, de 0 até 1, quantos números cabem ali dentro de 0 até 1? Infinitos também. Então, Ele é infinito para os lados, mas Ele é infinito para dentro. São atributos que só pertencem ao nosso Deus, e por isso eu trago também como atributos, sinais de Deus na matemática, ou sinais que a matemática é a linguagem em que Deus utilizou para construir o universo. Um segundo aspecto é com relação à probabilidade e às teorias científicas. Irmãos, eu acho que os irmãos já ouviram falar de Carl Sagan. Carl Sagan foi um cientista brilhante, um astrônomo brilhante, que, especialmente na década de 90, se popularizou muito, mas ele era um cético, um ateu, né? E que trazia as suas teorias e fez programas de televisão, e ficou muito famoso nos Estados Unidos, falando sobre ciência, né? E em todas as possibilidades, falando sobre a não existência de Deus. Carl Sagan se juntou com dois matemáticos, o Francis Crick e o Mukin, para calcular matematicamente, utilizando computadores que eram os mais evoluídos na época, para calcular a probabilidade do homem ter evoluído, da forma como a ciência diz, né, a partir lá daquela sopa primordial. E eles chegaram então ao resultado, que é esse resultado aqui, olha, 1 sobre 10 elevado a 2 bilhões. E ele ficou super feliz, né, muito satisfeito por ter chegado à conclusão de que então é possível, existe a possibilidade do homem ter evoluído. Matematicamente existe a possibilidade. E, irmãos, eu sei que esse número é muito difícil da gente imaginar, né? 1 dividido por 10 elevado a 2 bilhões. Então eu escrevi ali para os irmãos terem uma noção de como que é esse número escrito nas suas casas decimais. Então vamos ver aqui. Eu tentei, mas ainda vou ficar devendo 1.999.999.380 zeros antes de colocar 1. Essa é a probabilidade que ele se orgulhou de ter calculado, a probabilidade do homem ter evoluído. Irmãos, não é à toa que se faz a conta de 13,8 bilhões de anos, né? Porque é a única coisa que eles podem dizer, olha, mas tudo bem, essa é uma probabilidade baixíssima, mas em 13,8 bilhões de anos, então, quem sabe, vamos lá. O que Carl Sagan não sabia é o que Emily Borel, em 1901, descobriu. Um pouquinho técnico, mas eu já vou tentar explicar. Emily Borel demonstrou que o limite da função probabilidade de eventos possíveis tende a 1 sobre 10 elevado a 50, quando o n tende a infinito. Em outras palavras, irmãos, se você jogar uma moeda, a probabilidade de cair cara é 50%. Mas se você jogar a moeda 2 vezes, a probabilidade de cair cara 2 vezes, ela cai para 1/4.
é 25%. E assim vai diminuindo. Então, se você vai repetindo esse evento, ele tende a ficar cada vez menor. E o que, então, Emily Borel descobriu, ele demonstrou, e os irmãos sabem que quando se demonstra algo em matemática não tem volta, ele demonstrou que os eventos com probabilidades menores do que 1 sobre 10 elevado a 50 simplesmente não ocorrem. Isso está provado matematicamente. Difícil de entender o estudo de Emily Borel. Difícil mesmo, mas está provado. E ele só é publicado quando alguém consegue, realmente é provado. E é provado. Bom, qual é a situação aqui? A situação é que a probabilidade da evolução é aquela da esquerda. Deixa eu ver, esquerda. Né? E a probabilidade limite, que fosse, olha, menos do que isso não dá, é essa. A diferença, irmãos, é simplesmente aquilo lá, olha. Eu sei que é difícil, né? Números muito grandes, é difícil da gente vislumbrar. Por isso eu trouxe uma comparação meio pagã aqui, os irmãos me perdoem. A probabilidade de o homem ter evoluído é como você acertar na Mega Sena 350 milhões de vezes consecutivas. Você sabe, né, que se você jogar um cartãozinho na Mega Sena, a sua chance é de 1 para 50 milhões. Boa, né? 1 para 50 milhões. Agora, se você jogar na Mega Sena 350 milhões de vezes consecutivas, jogando um cartão só, e acertar em todas elas 350 milhões de vezes, essa é a probabilidade que Carl Sagan disse que é a do homem ter evoluído. E que ele ficou extremamente feliz de ter conseguido provar. E milhões e milhões de vezes menor do que o limite. Ou seja, aquilo que é razoável para considerar possível. Bom, o terceiro aspecto, a inexplicável efetividade da matemática. A matemática é a única linguagem capaz de descrever e explicar ao alcance de nós, né, seres humanos, todas as relações físicas do universo, das mais harmônicas às mais caóticas. Newton descreve toda a mecânica clássica, irmãos, com 3 equações. Maxwell, todo o eletromagnetismo com 4 equações. Olha só que incrível, a mesma equação que descreve a interação entre os planetas, estrelas, satélites, naturais ou não, a mesma equação, que é aquela força igual à constante gravitacional, massa de um, massa do outro dividido pela distância ao quadrado, aquela então, da esquerda ali, é a mesma que acontece entre o elétron e o núcleo lá no átomo. A mesma equação, só adaptada. E olha, e nem tem muita relação, porque um é força gravitacional, a outra é força elétrica. E por mais que a gente fale assim, poxa, mas nós conseguimos compreender essa equação, conseguimos entender, aplicar e funciona, mas ninguém consegue explicar por que massa atrai massa. Por que essas coisas funcionam? Por que elétrons e prótons se atraem? E é a mesma equação. Parece que teve o mesmo criador, né? Parece que teve a mesma pessoa que pensou nessas relações. E são equações simples. Eu sei que você fala, isso não é simples, mas é simples. Por que apenas uma multiplicação ali, uma divisão, calculam movimentos de planetas? Isso é inexplicável. Olha que coisa incrível. Um rio natural tem o seu curso, né? Se você medir todo o curso do rio, ele tem um comprimento. Se você dividir o comprimento de um rio natural pela distância que ele se desloca, essa razão é π. Isso é bonito demais, não é? As ondas eletromagnéticas ou ondas luminosas também têm esse mesmo princípio. Quando você divide a sua trajetória pelo deslocamento, também vão encontrar as ondas mecânicas, como o som, né? As ondas eletromagnéticas que se propagam através que são emitidas pelo Sol, pelas estrelas, todas gozam da mesma propriedade, todas a mesma razão, π. Parece que é uma rede que conecta todas essas coisas, não é? Parece que tudo isso é conectado por uma mesma mente criadora. Bom, e cheguei aqui agora na palestra, viu, gente? Agora eu cheguei. Porque eu falei assim, olha, se eu não falar daquelas outras lá, ninguém vai mais me chamar, então agora já falei, agora já era. Mas eu quero falar hoje, irmãos, sobre o senso estético, a beleza que existe nas coisas que foram criadas.
antes, bem antes, né, de Pitágoras, de Tales, de Euclides, de Alexandria, os egípcios, eles faziam suas construções magníficas, né? E algumas dessas construções mostravam padrões que existem na natureza. Por exemplo, a pirâmide de Quéops, quando você divide a sua base lateral, a sua lateral pela sua base inferior, né, sua largura, dá um número muito interessante, um número em torno de 1,618. Na Grécia Antiga, né, depois da invasão, destruição, reconstrução, ali o Partenon foi todo construído utilizando um senso estético, onde os retângulos, todas as dimensões, comprimento, largura, obedecem ao mesmo padrão, um padrão de beleza, um padrão que nos dá a sensação de harmonia, né, que é o padrão que nós chamamos de número de ouro. Esse número de ouro, irmãos, ele foi efetivamente calculado depois, por Euclides de Alexandria. Tem lá, até hoje, preservado nos escritos de Euclides, os cálculos que ele fez para chegar nesse número de ouro. Ele vale ali em torno de 1,618, que é a razão entre comprimento e largura, entre aquilo que nós observamos que tem harmonia, que tem beleza, que tem algum senso estético, que nós observamos no nosso dia a dia, como, por exemplo, nesse caramujo, né, no Nautilus, que é um símbolo aí desse tipo de harmonia. Agora, isso, eu acho que o mais curioso, mais interessante, é que isso faz parte do nosso corpo. Antes de falar do nosso corpo, Leonardo Fibonacci foi alguém que, estudando a reprodução de coelhos, ele percebeu que existe ali uma série de números, e essa série de números se repete na natureza com muita frequência. A série é aquela ali, 1, 2, 3, 5, 8. É uma série em que ela vai sendo formada por ela mesma. Se você pegar o primeiro número, 1 mais 1, vai dar o 2. Agora, se você pegar 1 mais o 2, vai dar o 3. O 2 mais o 3 vai dar o 5. Bom, e daí? E daí que vocês vão perceber como que essa série ela se repete na natureza em diversas formas. Essa é a razão de Fibonacci, né? Ali mostrando ali que nessa sequência, cada vez que você vai somando dois números, você vai obtendo o próximo. Então, isso é conhecido como a razão de Fibonacci. Quando se pega dois números, né, o posterior e divide pelo inferior, você vai chegando cada vez mais próximo ali do número 1,618. Vamos guardando esse número ali, 1,618. É o número, a razão de Fibonacci. E eu e você temos mais de 150 medidas em que estão perfeitamente alinhadas nessa razão de Fibonacci. Primeiro, Marcos Vitruvius observou isso ao estudar anatomia. Depois, Luca Pacioli, ao aplicar as proporções de Vitruvius na engenharia, observou que tudo que ele construía na sua engenharia, nessas proporções, era mais bonito, era considerado mais belo. E então, Leonardo da Vinci, um gênio, né, começou a desenvolver todo o seu trabalho com base nas proporções áureas, nessas proporções chamadas de razão de ouro, né, o número de ouro, proporção áurea. Então ele faz ali a sua obra, né, uma das suas obras, né, o Homem Vitruviano, mostrando como que o nosso corpo ele possui tantas proporções, como eu disse, mais de 50 proporções em todo o nosso corpo. E ele só conhecia aquilo que podia ver. Ele não conhecia aquilo que, posteriormente, né, os microscópios, o ultrassom, conseguiram mostrar. Por exemplo, irmãos, os ossos da sua mão, eles estão numa proporção, que se você dividir o maior pelo segundo maior, vai dar 1,618. O segundo pelo terceiro também, o terceiro pelo quarto também. O seu antebraço pela sua mão, também. O seu braço inteiro pelo antebraço, também. Sua altura pela altura do seu umbigo, também. Aliás, esse é um padrão de... É um aferidor de beleza, né? Quando a gente está muito fora desses padrões, a gente fala, essa pessoa está meio esquisita, né? E a gente fala assim, poxa, beleza é uma coisa que a gente... vai do olho de quem vê. Nem tanto. Nem tanto. Né? Se as minhas pernas chegassem na altura do meu peito, vocês iam sair correndo daqui. Né? Se eu chegasse, seria uma coisa estranha.
Então, o que nos torna bonitos é uma proporcionalidade. E essa proporcionalidade está presente em nós, na nossa concepção do que é belo, do que é bonito. Obras, né, que foram se aplicou, né, especialmente no Renascimento, né, na época da Renascença, as obras, as esculturas, as artes, elas caminharam muito para essas proporções. Não por acaso são obras reconhecidas como belíssimas até hoje, caríssimas, né? Não tem preço, né? E elas aplicam as mesmas proporções. Numa vez falando sobre essa questão, né, da proporção áurea, um irmão da nossa igreja, que é dentista, me chamou a atenção para falar o seguinte: Felipe, eu, quando faço próteses, eu utilizo a razão áurea para fazer os dentes, para moldar os dentes, porque os nossos dentes, do maior, né, do incisivo central para o incisivo lateral, eles estão na proporção áurea. Se não estiver, a gente precisa de ajustar, a gente precisa refazer, porque é assim que a natureza nos fez e é assim que fica mais bonito. Eu achei isso tão legal, fui procurar e realmente se ensina isso nos cursos de odontologia, se ensina isso nos cursos de arquitetura. Se fala sobre razão áurea, mas não sei se os irmãos já tinham ouvido falar sobre razão áurea em outros cursos, em outros lugares, ou se é a primeira vez que os irmãos estão ouvindo. Eu acho que pode ser a primeira vez, porque, embora eu tenha feito uma carreira na matemática, eu nunca tinha ouvido falar. Nunca no meu ensino médio ninguém falou, nunca na minha faculdade ninguém falou, nunca no mestrado ninguém falou sobre razão áurea. Eu fui encontrar isso fora dos bancos acadêmicos, não havia interesse de falar. Talvez pudesse falar: olha, Felipe, mas talvez porque isso não fosse interessante para a questão das profissões, né? Isso você não vai aplicar numa questão profissional. Como não? Os arquitetos aplicam. Os cirurgiões plásticos aplicam a proporção áurea para fazer reconstruções faciais quando alguma coisa acontece, quando uma pessoa teve um acidente, ele aplica as proporções áureas para que uma pessoa tenha suas proporções novamente sejam agradáveis, sejam harmoniosas. E se aplica isso. Isso é um estudo que se faz para a aplicação mesmo. Então, nas artes se aplica. Falar que não tem aplicação, algum dos irmãos aí já usou logaritmo? Mas a gente estuda logaritmo, né? Então, tem tantas outras coisas que, embora tenha suas aplicações, são tão mais específicas do que esta. Isso é uma forma de esconder Deus. Esta é uma forma deliberada de esconder Deus, de não se ensinar sobre isso, porque isso nos desperta para falar assim: alguma coisa está acontecendo. Alguém criou isso tudo, isso não poderia ser obra do acaso. Alguém tem que ter criado essas coisas. Vou passar essa um pouco mais longa. Nos animais, irmãos, esse é o símbolo, né, da proporção áurea, o Nautilus. Ele tem todas ali os seus desenhos feitos de forma que a divisão do maior pelo menor vai dando sempre o mesmo resultado, que é esse resultado que eu estou te falando, que é o 1,618. É um valor aproximado. Uma vez me falaram assim: poxa, mas logo 1,618, que número sem graça, né? Tal, não podia ser um número 7 e tal. Bom, o nosso Deus, ele é incompreensível, ele é infinito, e esse é um número que tem essas características, ele é infinito. Ele é infinito. Na matemática a gente chama de irracional. Ele não tem fim, não tem repetição, não tem, você não consegue deduzir logicamente, né? Então é algo maravilhoso. Esse mesmo número, irmãos, quando você aplica ele para ângulo, vocês viram ali na animação, né, o número reto, mas quando você faz ele virar uma curva, esse número para ângulos, ele aparece em diversas plantas. Esse é o girassol, né? O girassol tem as suas sementinhas ali, olha, forma espirais. E essas espirais elas vão crescendo exatamente na mesma proporção que eu falei que você tem aí no seu braço, na sua altura, no seu corpo. Outros animais, como a abelha, os olhos de alguns insetos, as asas de alguns insetos, possuem exatamente essas mesmas estruturas. Essa proporção foi utilizada. Eu chamava isso de lavadeira, né, quando é lá no interior, mas é libélula, né? É libélula. Tem exatamente os ângulos da proporção áurea. Plantas, quantas?
Essa couve, né, couve-flor, né, que a gente não tem tanto aqui, mas ela existe, ela é belíssima. O crescimento dela se dá onde cada novo broto é o produto do anterior, né, a razão do anterior pelo próximo, vai dando a razão áurea até ela ser cortada. Né. Há também, irmãos, a questão do crescimento das folhas. Na maioria das plantas, as folhas elas não crescem na mesma direção, não são enfileiradas, na maioria. Né? Elas vão se distribuindo ao longo do caule, fazendo ali uma espiral, e o ângulo que se faz de uma folha para outra, para um ótimo aproveitamento do sol, é o ângulo, que é o de 137,5, que é o ângulo da proporção áurea. Exatamente a proporção áurea. O crescimento dos galhos de uma planta segue exatamente os números de Fibonacci, que dá a proporção áurea. Né? 1, 2, 3, 5, 8, 13, muitos. Né? Nem todos seguem exatamente, mas são aqueles que a gente olha, poxa, que harmonioso, que bonito. A pinha, já falei ali do girassol, o abacaxi, na casca do abacaxi você vai encontrar vários hexágonos, né? E esses hexágonos eles vão formando uma espiral e a próxima espiral, e elas vão crescendo exatamente com a mesma proporção, a razão áurea. Ali, novamente, o número de Fibonacci mostrando uma planta onde ela vai crescendo e a cada vez que ela vai se ramificando, vai abrindo a proporção áurea. As pétalas das flores. Já contou os números das pétalas de uma flor? As pétalas de uma flor obedecem à razão áurea. Os números de Fibonacci. Números de Deus, né? Esses são os números de espirais de uma pinha. Tem para o sentido horário e tem no sentido anti-horário. E sempre obedecem uma razão de Fibonacci. Pode ser uma pinha pequena, pode ser uma pinha grande, eles vão mudando os números, mas sempre obedecendo a razão de Fibonacci. A proporção áurea. Também assim no girassol e tantas outras plantas. Mas ele também está no seu DNA. Está no seu DNA. Se você dividir um elo do DNA pela sua altura, você vai encontrar 1,618. E aí chegar no DNA, né, irmãos? Quem que botou essa assinatura ali? Esse é o tetraedro, né? Por si só já é bem bonito, mas o tetraedro, ele é a forma do elemento, ou da molécula de metano, né, o CH4. Não é isso, Damaris? Damaris é minha consultora na química. Né? E que é, irmãos, um elemento presente, é um elemento da existência da vida. Né? Onde existe vida, você vai ter ali a presença do CNH4. E que ele também, esse elemento que é o primeiro, é o menor. Não é isso, Damaris? É o menor hidrocarboneto que nós temos, e que nele, na sua estrutura, comprimento dividido pela distância até o seu centro, também é exatamente a razão áurea. O crescimento dos flocos de neve, o próximo dividido pelo anterior, ou o primeiro dividido pelo próximo, vai sempre na proporção áurea. Irmãos, estou trazendo alguns exemplos, porque se eu fosse trazer muitos exemplos, você ia começar a achar que isso é uma conspiração, ninguém nunca falou nada disso para mim, como eu fiquei achando, tem uma conspiração, alguém sonegou essa informação de mim durante muito tempo, né, e não quis me mostrar que o meu corpo ele é todo formado por proporções áureas, os elementos químicos eles utilizam proporção áurea, isso é incrível demais, é maravilhoso demais. E um último ponto aqui, eu queria fazer um alerta para os exageros, tá? Porque, aliás, isso é uma estratégia do diabo. Porque quando você começa a mostrar, olha, existe um Deus, Ele criou, Ele escolheu uma forma de criar, foi dessa forma, aí começam a vir as desconstruções, então vem algumas piadas e falam assim, então vocês estão forçando a barra aqui para fazer isso que você está falando. Então tem uns exageros aí. Isso não. Não é bem o caso. E tem uma outra imagem como eu preparei no meio da semana, eu achei que seria uma ótima imagem para colocar aqui hoje, mas agora já não tenho mais tanta certeza. Já não tenho mais tanta certeza. Mas aí são exageros.
são invenções. Mas isso aqui não é invenção. Isso não é invenção. Esse é o nosso universo, né? Uma foto do telescópio Hubble, em que ele consegue captar o desenvolvimento do nosso universo, né? As curvas do nosso universo nas proporções áureas, do seu DNA, das moléculas que estão no seu corpo ao nosso universo. De fato, que Deus seja glorificado, seja honrado, a Ele toda honra e toda glória. Amém, irmãos?